2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. A palavra assim está escrito: toda a Escritura é inspirada por Deus. Observa aqui que logo no início ele já diz o seguinte: toda a Escritura se refere ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Então o que você tem em suas mãos é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito. Inspirada significa soprada pelo Espírito. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Algum tempo atrás uma pessoa perguntou para mim o seguinte: não foi o Espírito quem inspirou as Escrituras? E por que aqui está dizendo que foi Deus quem a inspirou? O Espírito Santo, ele é Deus. Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós temos um Deus que é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão linda da glória do Senhor, o que foi que ele viu? Ele viu os querubins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam a face. E diziam e proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 3 vezes santo. Então, inspirada por Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Cristo procede do Pai. O Espírito Santo procede do Pai. Os 3 são Deus. Interessante. Ele inspirou a palavra para ser útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Nós, quando vamos frequentar o colégio, nós passamos por um processo educacional para enfrentarmos a vida profissional. Mas aqui é para educação na justiça. E o 17 diz assim, a finalidade: a fim de que o homem de Deus, não é o homem do mundo, é o homem de Deus, o que nasceu de novo, o que morreu e ressuscitou com Cristo, para que o homem de Deus, porque a Bíblia não foi escrita para o mundo, foi escrita para filhos, para homens e mulheres regenerados. Então, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, teleios, maduro e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Observe aqui que, uma vez que ele é perfeito, dentro daquilo que ele foi trabalhado, ele é habilitado para toda boa obra. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai, abre os céus para nós, nos dê a sabedoria para compreendermos o que Tu dizes na Tua palavra. Tira dos nossos olhos, ó Pai, todo o impedimento que impede de nos vermos espiritualmente toda a realidade da Tua palavra. Tua palavra, Pai, é um terreno santo e nós sabemos onde que nós estamos pisando. E Tu sabes que em nós não há capacidade, habilidade nenhuma para falarmos de coisas tão profundas se o Teu Espírito não nos capacitar e habilitar para ouvir e também para proclamar. Por isso, meu Pai, abençoa a Tua palavra, lançando luz sobre ela, sobre as nossas mentes e corações, para que a compreendamos. Desta maneira, essa mesma palavra, uma vez que ela é penetrante, ela opera em nós transformação, nos levando a sermos mais parecidos com Teu amado Filho Jesus. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, essa palavra aqui, inspiração, ela significa inalação. É o sentido aqui, inalação. Então nós temos diante de nós, aqui em nossas mãos, a Escritura Sagrada, que é inspirada pelo Senhor,
que ela é a divina voz de autoridade do Espírito, ela pode ser claramente reconhecida unicamente pela palavra única e escrita de Deus. Irmãos, nós temos em nossas mãos uma palavra que é inspirada, e se foi o próprio Pai que a inspirou pelo seu Espírito, essa palavra, ela é digna de toda confiança. Porque aqui, se você ler com bastante cuidado toda a palavra de Deus, você não vai encontrar nem sequer um erro, por incrível que pareça. Claro que existem algumas traduções que são muito perigosas. Aquela versão que é parafraseada, na linguagem de hoje, é uma Bíblia que tem que ler com bastante cuidado, porque tende ali a mover algumas coisas e dar um outro entendimento que o original assim não diz. Então, uma das Bíblias que são excelentes para nós lermos são a Atualizada, Corrigida, a NVI, temos também a Reina Valera e tantas outras, que são bem fiéis ao texto original. Agora, irmãos, os homens do Senhor, todos aqueles que foram chamados por Deus desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, ainda são o meio em que Deus comunica com os homens. A palavra de Deus, Ele deixou essa incumbência para os seus filhos que ganharam experiência de regeneração, que são filhos de Deus. Então, estes homens e essas mulheres têm a incumbência de ser a voz de Deus, ser a boca de Deus. E quando eu digo ser a boca de Deus, em primeiro lugar, é que nós não podemos inventar mensagens para agradar a homens. Nós temos que, tão somente como faziam os profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor, hoje nós dissemos assim diz a Bíblia, assim está escrito. Olhe para a palavra, volte para a palavra de Deus. E, queridos irmãos, há muitas distorções no entendimento da palavra, porque a mentalidade humana não irá conseguir, de uma maneira real como Deus quer, interpretar as Escrituras. Por isso que vocês sabem que há muitas religiões no mundo, e todas elas são diferenciadas por uma doutrina que é estabelecida. Então, muitos até se gabam, nós temos uma doutrina, nossa igreja tem uma doutrina. A nossa igreja, primeiro que ninguém tem igreja, nós somos a igreja de Cristo. E quando você coloca alguma coisa sobre religião e evangelho, aqueles que de fato não têm uma revelação não entendem isto, não compreendem isto. E aí há uma gama de discussões que não leva absolutamente lugar nenhum. Então temos que pregar Cristo crucificado. Uma vez que a pessoa de fato creu, então nós podemos sentar e sermos edificados juntos, compartilhar do mesmo pão da mesma pessoa. Agora, irmãos, nessa construção que o Pai fez da sua palavra, a palavra ela foi cuidadosamente inspirada, claro, pelo Espírito, onde o homem escreveu, e a partir do século XVI já começou a ser inseridos os versículos e capítulos. No século XVI, então começou já a fazer o compêndio de Bíblias com versículos e capítulos, com capítulos ou versículos, para a gente melhor encontrar os textos, para decorarmos. A nossa cabeça gosta muito de números, então tem um capítulo tal, versículo tal. Então existe essa conotação. Mas, queridos, o que de fato é importante é que o Pai, quando foi para canonizar as Escrituras, estabeleceu o cânon, porque eram muitos achados aqui e ali, e olha a perfeição.
Os homens foram encontrando, foram montando as Escrituras, tudo pela direção do Espírito, até que eles tinham todos os livros. Então, o Senhor separou 70 anciãos, que nós conhecemos como a Septuaginta, e os separou, claro que isso, eles oraram muito tempo, buscaram a direção do Senhor e canonizaram as Escrituras Sagradas, ou seja, eles colocaram cada livro no seu lugar, que foi considerado inspirado. As nossas Bíblias, elas não são cronologicamente adequadas. Nós temos a Palavra de Deus nas nossas mãos. Você pode ler sobre a história dos reis de Israel, de todas as dinastias, estão todas elas inseridas em 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Samuel começa ali, quando o reinado de Davi, quando foi elegido um rei. Então, e a história sempre vai se repetindo, e ela chegou em nossas mãos hoje. Hoje nós estamos aqui com as Escrituras abertas, estudando sobre a Palavra do Pai, sobre a inspiração bíblica, porque a Palavra de Deus, uma vez que nós conhecemos em primeiro lugar o Senhor, o perigo aqui, irmãos, é exatamente esse. Muitas pessoas patinam porque conhecem tanto de Bíblia, mas não conhecem o Senhor. A primeira coisa que é interessante é conhecer o Senhor. Quando você está lendo a Bíblia, o Espírito sempre vai levá-lo para a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, para aquilo que Ele é, para aquilo que Ele fez, porque essas verdades vai trazer firmeza para nós, como orou o salmista: firma os meus passos na Tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. Então é uma certeza. Quando Lucas ele começou a fazer aquele compêndio, era um médico muito sábio, um homem que pesquisava muito. Interessante, irmãos, que Lucas ele teve a responsabilidade dada pelo Espírito de descrever o Senhor Jesus, que é Deus de Deus, como homem. Ele descreve como homem. Mas você sabe como que Lucas começa o seu evangelho? Vamos dar uma olhadinha lá no Lucas capítulo 1, versículo 1. Irmãos, aqui Lucas, ainda que sendo inspirado pelo Espírito Santo, foi um exímio pesquisador, e ele queria trazer para nós aqui algo que fizesse com que nós sentíssemos muita segurança. Então ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: olha que coisa interessante: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Entre nós, então ele se inclui. Porque interessante aqui, irmãos, que a palavra de Deus ela nunca vai se contradizer com um texto com outro. Porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E a definição do que é fé, Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos. Então, tudo fatos que não se veem. Claro que chegou até nós e a palavra, tudo que nós estamos lendo foram fatos ocorridos no passado que os irmãos tiveram experiência e que nós também estamos inseridos nessa experiência, pelo menos naquilo que concerne a salvação. Paulo, quando fala da libertação do pecado, ele diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então temos aqui a declaração de um fato. Um fato é algo que ocorreu no passado. Foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então, quando eu leio as Escrituras, eu preciso me apropriar deste fato, porque as Escrituras foram dadas para os filhos de Deus. Então, é um testamento que mostra que Jesus Cristo morreu, mas que eu também morri com Ele. Consequentemente, se você morreu, certamente você foi ressuscitado juntamente com Ele. Vocês morreram, a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, aqui Lucas está dizendo o seguinte:
uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então Lucas pegou estas narrações desses irmãos, e essas narrações não foram apenas narrações isoladas, mas narrações de fatos nos quais eles participaram e viram. Tanto é que Pedro, quando prega ali para aqueles religiosos, aqueles soldados, o que Pedro diz? Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Entende, irmãos? Então, nos transmitiram, foi transmitido. E essa transmissão da palavra chegou até você. E um dia, essa palavra desceu para o seu coração. E o seu coração foi trocado, foi transplantado. A obra no Calvário tira o velho coração e coloca um novo coração. E coloca dentro de nós o Espírito, e Ele Ele nos habilita a observar e a guardar e a obedecer. Porque Ele é Deus e habita em nós. Para cumprir a palavra, para guardar a palavra, somente Ele. Mas então Cristo fez tudo por nós. Cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos, morreu a nossa morte, nos deu a sua vida pela ressurreição. Então o Espírito está em nós, é o Espírito de habitação, mas de habilitação e de capacitação também. Porque se Ele não nos capacitar, nós não vamos a lugar algum. Nós vamos ficar aqui como Sansão. Quando vazaram os 2 olhos dele, ele começou a empurrar aquele moinho, ele rodava, mas não acendia. Ele perdeu a visão, que ali o sentido é de visão espiritual. Porque sem visão espiritual, nós não vamos ascender, crescer. Vamos rodar, domingo a domingo, quarta-feira, segunda, todo dia, mas nós não ascendemos, mas nós não crescemos no Senhor. Percebe, irmãos? Então aqui ele diz aqui agora no versículo 3: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, de tudo, olha o cuidado que Lucas teve, irmão, de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo. Teo é Deus, filo, amigo, amigo de Deus. Uma exposição em ordem, aí ele vai dizer o propósito, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, irmãos, o que a palavra de Deus deve trazer para nós? Uma plena convicção da salvação, da vida de Cristo em nós, de santidade, uma vida de paz, uma vida de segurança. Temos que dar ouvidos a Ele, né? Então, Paulo, ele disse assim, lá em 2 Coríntios 5, versículo 8, nós estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, o que Paulo estava dizendo para nós ali? Ele estava dizendo o seguinte, talvez respondendo a pergunta de muitos, quando pergunto para nós o seguinte: o que é morte? Morte é você deixar o corpo e habitar com o Senhor, se você creu em Cristo crucificado. Agora, irmãos, nós vamos ver essa questão da edificação, porque uma das coisas que o Pai quer para seus filhos é que nós sejamos edificados. Mas toda edificação precisa de ter fundamentos. Fundamentos. Agora, Deus, Ele é o arquiteto e o construtor celestial. Agora, aqui, irmãos, Deus, Ele desenhou a sua casa, Ele desenhou a sua casa para cada um de nós, e Paulo, o apóstolo Paulo, foi aquele arquiteto que foi um cooperador do Senhor, que Paulo colocou o fundamento. Então vamos dar uma olhada, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3,
a partir do verso 10, são apenas 10, o 10 e o 11. Isso aqui é muito interessante. Diz assim, 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, irmãos, Paulo, vocês se lembram? 1 Timóteo 1, versículo 16, ele diz que Deus o separou para que ele fosse o modelo de todos aqueles que iriam crer nele para a salvação. Então, tudo aquilo que Paulo recebeu da parte do Senhor é para nós também nos apropriarmos dessas verdades, dessas realidades. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, nós recebemos essa graça, pela graça nós somos salvos, e agora nós estamos crescendo na graça, né? Ele disse assim: lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Quando ele falou que lançou o fundamento aqui, ele vai dizer já no versículo posterior, que esse fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele lançou o fundamento, ele falou tudo que é de Cristo para nós, nas suas 13 cartas. Paulo escreveu 13 cartas, são cartas preciosíssimas. Então, ele lançou o fundamento, e ele diz o seguinte: porém, cada um veja como edifica. Irmãos, cuidado para você não edificar sobre o fundamento. Mas que fundamento que é este? O versículo 11 vai mostrar para nós. Porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ele já foi lançado, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de remate já foi lançada. Então, irmãos, agora Ele deseja que nós construamos, edificamos a nossa vida. Quando eu falo edificar a nossa vida, não é edificar a tua vida apenas. Tudo que concerne a vida e a piedade deve ser edificado sobre esse fundamento. Tudo aquilo que você for realizar nesta vida, se você não edificar ou não ter Cristo como o grande fundamento, a tua obra vai ruir. Você não vai ter muito sucesso. Pode ter até sucesso para o mundo, mas para com o Senhor, é como se você edificasse sobre madeira, feno e palha. Porque toda obra nossa, diz a Bíblia, que ela será provada pelo fogo. Então, interessante que o apóstolo Paulo não deixa nós aqui, como vamos edificar, com que material que nós vamos edificar? Vamos ter um fundamento, vamos erguer as paredes, vamos então já colocar a cobertura e vamos pintar as paredes? Não, primeiro o alicerce, vamos edificar passo a passo. E aí ele diz o seguinte para nós aqui. Lembre-se dessa palavrinha no final do versículo 10. Porém, cada um veja como edifica. Não vai edificar de qualquer maneira, irmão. Você tem que projetar, você tem que analisar primeiro, senão você vai passar vergonha e vai envergonhar o nome do Senhor Jesus. Então, ele continua dizendo o seguinte: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, aqui deve estar em letra maiúscula na Bíblia dos irmãos aí, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Irmãos, acho que vale a pena nós perguntarmos isso para o nosso coração, sobre ou com que material nós estamos edificando a casa de Deus. Qual é a casa de Deus? Nós somos a casa de Deus, eu e você. Não é edificar essas paredes aqui, não. Isso aqui a gente faz reforma, ou derruba, faz de novo. Mas nós, irmãos, uma vez que cremos no Senhor, nós somos edificados. E aí ele diz assim:
se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Irmãos, aqui o que Paulo colocou foram 3 materiais. E lembre-se que, irmãos, nós temos que ser um pouquinho inteligente aqui. Talvez isso aqui nem precise de revelação. Precisamos de interpretar aqui a palavra, porque é isso mesmo que ele está dizendo literalmente. Porque o fogo vai revelar a obra de cada um de nós. E quais são os materiais que ele apresenta aqui? Você pode edificar com madeira, feno e palha? Pode. Mas se você edificar com madeira, feno e palha, parece aquela casa dos 3 porquinhos, né? Fizeram lá com sapé, e veio o lobo e soprou e caiu tudo. Não é assim? Então, o fogo, se encontrar feno, palha e madeira, vai consumir tudo. A pessoa que edificou com madeira, feno e palha, vai sofrer o dano. Não a perda da salvação, mas vai sofrer o dano. Que dano que é este? A recompensa. Porque olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. São as recompensas do Senhor. Agora, se você edificar com, ele está dizendo aqui em cima, com ouro, prata e pedras preciosas, isso aqui o fogo não vai consumir. Pode derreter para tirar as escórias, mas continua sendo ouro, continua sendo prata e continua sendo pedras preciosas, que envolve a nós, né? Aí ele diz assim no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, o que vai queimar nessa edificação? Madeira, feno e palha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Qual o dano que ele vai sofrer, irmão? Muitos dizem que é a perda da salvação. Não é. Porque aqui, quem vai edificar sobre o fundamento, o mundo não vai edificar sobre o fundamento. É filhos de Deus em Cristo. Agora, que dano que ele vai sofrer? Não vai receber as recompensas dadas pelo Senhor. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Percebe? Então, lembre-se desta nota aqui. Cada um veja como edifica. Então, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus inspirada pelo Senhor, ela é para cada um de nós aquele mapa do tesouro. Entende, irmãos? Se nós soubéssemos a riqueza que nós temos por sermos habitados pelo Senhor, então vamos edificar com aquele material que Ele já nos propiciou para nós. Porque a fé, ela foi dada uma vez para sempre aos apóstolos do primeiro século. Vocês se lembram? Edificada sobre fundamento dos apóstolos e profetas, fundamento daquilo que eles criam também, que era no Senhor. E o cânon do Novo Testamento, através deles, foi encerrado. Lembra que em Apocalipse fala que se alguém acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, todas as maldições deste livro sobrevirão a essa pessoa? Então, irmãos, devemos ter muito cuidado para não inventarmos coisas que Deus, ou falarmos ou pregarmos coisas que Deus não autorizou que nós pregássemos. Entende, irmão? Qual o legado que Ele deixou para a igreja? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O que é Evangelho? É aquilo que Cristo é e aquilo que Cristo fez. Uma obra plena e completa, a única que tem o poder de salvar os pecadores. Paulo fala assim, Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver pela fé, e a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Evangelho aponta para aquilo que Cristo é e fez. Ele tirou o nosso pecado, morreu a nossa morte, morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Isto é Evangelho. Ganhamos uma experiência
com o Evangelho. Entende, irmãos? Então, este é o fundamento. Agora, quer ver só? Abra aqui em Judas. Só tem um capítulo. Vamos ler o versículo 3. Queridos, aqui não tem mais nada para acrescentar. Aqui é o falar definitivo de Deus. Olha só, irmãos. Judas 1, verso 3. Diz assim. Olha que interessante. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, irmãos, então aqui a comum salvação, o que ele está dizendo para nós aqui? Se é uma comum salvação, você não pode crer de um jeito que você acha que está correto, fora das Escrituras. A comum salvação envolve que todos nós tivemos uma única experiência, é com Cristo crucificado. Senão não seria comum salvação. Senão seria assim, uma salvação diversificada. Você crê de um jeito, eu creio da outra forma, você crê assim, conta a tua experiência da salvação. Eu estava andando, de repente vi um passarinho, aí eu pude crer que Deus fez os passarinhos, então eu fui salvo. Aleluia, glória. Mas não é assim, irmão. Não é essa. A comum salvação envolve que Cristo morreu e que eu morri com Ele. Por que nós sabemos disso? Romanos 6,8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Não existe, queridos, você aceitar Jesus, mesmo porque essa verdade, essa inverdade não está escrita na palavra de Deus, e tem muita gente dizendo que é assim, e luta, e briga, e esperneia, e vai para o inferno crendo dessa forma. É nós que vamos a Deus, dizem eles. Não, irmãos, é Deus que veio até nós através da pessoa de Cristo. O Verbo se fez carne, Ele nos encontrou, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Moisés diz para Deus o seguinte: Senhor, e se os filhos de Israel perguntar quem me enviou? O eu sou me enviou a vós outros. Vão dizer para eles: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Fomos encontrados. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entende, irmão? Uma pessoa que está no pecado, ela está espiritualmente morta. Paulo fala em Romanos 3, verso 11: não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram. Então ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa do Pai, que é eu e você. Então aqui, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que isso significa? Uma vez por todas, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Como que esta fé foi entregue aos santos? Vou citar alguns textos aqui para os irmãos recordarem. Lembra que pela graça sois salvos, Hebreus 2,8, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, aquilo que eu faço, para que ninguém se glorie. Então foi dada a nós a fé que uma vez por todas foi dado aos santos. Agora, a fé, quando fala que a fé foi dada aos santos, o que isso significa no sentido mais profundo da palavra? É assim, 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Mas como que Deus o fez pecado por nós? Deus entregou o seu Filho por nós. O Filho, Ele é o autor, consumador da fé. Então o Filho nos nasceu, o menino nos nasceu, um Filho se vos deu.
foi dado a nós. Lucas 9. Então, João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O que Deus deu para nós? A fé para crer. Porque tudo que nós precisamos está, deixa eu falar com bastante reverência, embutido em Cristo. Nele, tão somente nele, nós estamos completos. Não nos falta nada. Nós temos fé, temos graça, temos amor, temos misericórdia, temos salvação, temos redenção, temos purificação, temos santidade, temos sabedoria, temos justiça, temos. Temos pão que satisfaz a nossa sede de significado, temos água que satisfaz a nossa sede de significado. Mas esse tempo atrás eu vi um absurdo, uma pessoa falando para mim o seguinte, pessoa que prega a palavra. Então, Cláudio, Jesus nos disse lá no poço de Jacó, para a samaritana, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas que água que é essa aqui? Eu tomo água todo dia. Tem que tomar de manhã, tomar água à tarde, à noite, de madrugada. Não é essa água, meu irmão. Mas que água que é essa então? Essa água viva eu não tenho. Falei, então você não tem Cristo. Claro que eu tenho Cristo. Então você tem a água viva. Mas então, às vezes a gente fala assim, água viva, que tipo de água viva que é essa? Que sede que ele vai nos matar? Que tipo de sede que ele vai matar? Não é a nossa sede física. É a nossa sede de significado. A nossa fome não é a física, mas é a fome de significado. A física, a sede física e a fome física, ele diz que nos supriria. Não vos preocupeis, não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Então, nós devemos dar graças pelo alimento que nós recebemos do Pai. Então, aqui, irmãos, nesse capítulo 3, é o falar definitivo de Deus. Volta um pouco para trás, Hebreus capítulo 1, o verso 1. Aqui você vai observar que temos no versículo 1 e 2 o falar definitivo de Deus. Nós temos que compreender essa verdade, irmão. Hebreus 1, versículo 1, a palavra, ela diz assim, olha que coisa mais preciosa. Havendo Deus outrora falado, irmãos, Deus falou no passado. Ele vai explicar de que maneira ele falou no passado. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, quem eram os pais? Abraão, Isaque, Jacó, todos os nossos pais do Antigo Testamento. Aos pais pelos profetas. Agora, irmãos, o falar definitivo de Deus está no versículo 2. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Deus não vai falar conosco senão pelo Filho. O que é falar pelo Filho? Lembra que está escrito em Hebreus mesmo 4, versículo 12? A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, que penetra até ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, porque Cristo é a palavra encarnada, o verbo logos que se fez carne. Então, hoje, nos últimos dias, Deus nos fala pelo Filho. O que é falar pelo Filho? É falar pela sua palavra. Quando você hoje está lendo o Antigo Testamento, você está lendo os profetas, nos quais hoje Deus nos fala, mas pelo Filho. Hoje nós lemos o Antigo Testamento pelo prisma de Cristo. Nós vamos ver Cristo no Antigo Testamento, vamos ver Cristo no Novo, vamos ver o falar definitivo de Deus no Filho pela sua palavra. Jesus disse assim, João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito,
são espírito e são vida. Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a palavra. Estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Fomos regenerados pela palavra. O Espírito aplica toda a obra que Cristo realizou no Calvário e traz para dentro de nós. E nós fomos regenerados. Temos a vida de Cristo. Então, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Deus fez o universo pelo Filho, ou seja, pela palavra. Pela palavra. Está mostrando para nós também aqui que em tudo aquilo que Cristo fez, o Pai e o Espírito estavam envolvidos, porque eles são são inseparáveis. Entende, irmãos? Isto é tão maravilhoso. E sem essa aí de dizer, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, Deus está etc. Para com isso. Tudo que Deus tem para mostrar para nós está no Filho, no fundamento da igreja, na qual nós devemos levantar as paredes da construção da casa de Deus, que somos nós, edificados, para nos tornarmos edifício de Deus. Pedro fala que nós somos o que, irmãos, nessa construção? Abre em 1 Pedro, capítulo 2, e aqui Pedro vai mostrar que ele entendeu que de fato ele era uma pedra, quando o Senhor Jesus diz para ele lá em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui, 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim, presta atenção, irmão, hoje nós podemos chegar-se para Ele, porque Ele fez a obra, Ele já nos atraiu no seu corpo, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, Cristo é a nossa vida. Então aqui, o Espírito faz um convite para nós, através do apóstolo Pedro, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, irmão, que linda isso, a pedra que vive, rejeitada. Essa pedra que vive, que é Cristo, ela é rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, essa pedra é eleita e preciosa. Agora ele diz assim para nós no versículo 5, olha que coisa maravilhosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, irmãos, que linda isso, irmão, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Você está me compreendendo aqui, irmãos? Quando de fato nós cremos nesta rocha, nessa pedra que é Cristo, sabe o que Ele é para nós? Olha aqui o versículo 7, o 6, depois eu vou ler o 7. Pois isso está na Escritura. Ele traz lá do Antigo Testamento para o Novo, e Pedro está dizendo o seguinte, olha, a palavra ela não é velha, ela é atual. Como Pedro trouxe do Antigo Testamento para o Novo, e nós trouxemos de 2000 anos atrás para esse tempo aqui agora. Diz assim, pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Está vendo? Agora veja aqui o 7, que lindo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Às vezes nós cantamos aqui, eu acho tão lindo aquele cântico, irmãos, Senhor, Tu és precioso para mim. Para nós que cremos, nós cantamos com alegria no nosso coração. Alegria, para nós que cremos, ela é a preciosidade. Preciosidade. E aí surgem aquelas perguntas, né? Não, acho isso muito interessante, mas e depois que nós morrermos? Se você nasceu de novo, você já está na glória. Mas se você não nasceu de novo, você vai para o inferno. Mas vamos supor que eu sou salvo. Um líder religioso veio falar isso para mim. E se eu for salvo?
E aquelas perguntas, né? Mas cada pergunta que não tem nem fundamento. Como é que vai ser lá? Será que eu vou lembrar das coisas que estão aqui na terra? Eu falei, meu amigo, eu vou responder para você biblicamente. Se eu vou dar a minha opinião aqui, nós vamos discutir. Então nós nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Será que eu vou lembrar do meu avô, da minha mãe, do meu tio, dos meus filhos? Se eles não crerem, eles vão para o inferno. Será que eu vou lembrar deles? Eu falei o seguinte, olha, a palavra fala que muitas coisas Deus vai apagar da nossa mente. Está lá em Isaías 66. Ele vai apagar da nossa mente. Mas, impossível a gente não lembrar. Meu amigo, mesmo se você não tivesse a sua mente apagada de algumas coisas, não de todas, mas de algumas coisas, a palavra fala que na presença dele há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Como que eu não entendo isso? Aí eu tive que mostrar um texto para ele, vou mostrar para vocês também. Abra comigo lá em Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. Vamos ler aqui, irmãos, apenas um versículo. Quero me deter muito aqui não. O versículo 20. Que diz assim, olha só. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 20. Está escrito, presta atenção. Porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida. Não se lembrará muito, então você vai lembrar pouco. E eu tenho certeza, irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração. Isso que eu vou dizer para vocês aqui, não está na Bíblia, mas que eu penso ter o Espírito do Senhor, e é gostoso ter comunhão, porque Ele nos traz aos nossos corações algumas convicções, de que as coisas que nós iremos lembrar, são aquelas que quando nós buscamos o Senhor, Ele se revelou para nós na sua palavra, e aquelas coisas nos trouxe grande alegria, nós vamos lembrar disso. Agora ele diz assim, porque não se lembrará muitos dos dias da sua vida. Agora aqui nós vamos saber por que não. Porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Você está cheio de alegria, irmão. Ele aqui não é, às vezes, quando nós temos alguma alegria, que acontece alguma coisa conosco, nosso coração se enche de alegria, mas é uma alegria furada. Quando Deus enche o nosso coração de alegria, não sobra espaço para a tristeza. E se houver tristeza no teu coração, até a tristeza terá de pular de alegria. Porque Deus enche, olha aqui, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Mas graças ao Senhor, irmãos, que Ele vai apagar algumas coisas da nossa memória. Abra aqui em Isaías 66, deixa eu mostrar para vocês aqui, Isaías 66, vamos ler, 65, perdão, versículo 17. 65, 17. Que a palavra, ela mostra para nós de uma forma tão linda. Aqui, Isaías já está profetizando lá na frente, falando sobre a Nova Jerusalém. Ele diz assim, 65 de Isaías, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui? Irmãos, como é que você iria para a glória, saber que teu pai e tua mãe foi para o inferno? Então Ele vai apagar. Irmãos, essa memória apagada aqui não é ruim para nós não, irmãos. Quando Deus o Pai, Ele perdoa os nossos pecados, eu queria que você abrisse lá rapidamente, em Hebreus capítulo 8, versículo 12, é uma coisa muito interessante, que o nosso Deus e Pai, claro que vai dizer para mim o seguinte, que está dizendo que Deus então tem uma memória curta, uma memória fraca? Não, porque agora Ele nos vê através do sangue de Cristo. Hebreus 8, 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia.
para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, diz a palavra de Deus, jamais me lembrarei. Que lindo, irmãos, que gostoso é isso. E aqui no capítulo 10, verso 17, mesma palavra, ele diz assim, o versículo 16 está escrito, Hebreus 10, 16, olha que coisa mais interessante, irmão. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, e acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Oh, irmão, que coisa linda! Você entende o que significa ser filho de Deus? Você entende que nós devemos ficar com os olhos na palavra? A palavra de Deus nunca vai trazer para você insegurança e incerteza. Às vezes a gente atende aqui uns crentes malucos que diz assim, ai pastor, eu estou tão preocupado porque, nervoso, fui revelado lá na minha igreja, revelado que vai isso aqui. Gente, trouxe perturbação para a sua vida. As coisas de Deus, quando Ele revela na palavra, não traz perturbação, traz segurança, traz amor, traz convicção, traz paz, traz alegria. Entende, irmão? Misericórdia. Então, queridos, estou dizendo isso aqui para que a gente fique olhando para as Escrituras Sagradas, que não tire os olhos dela, mas também não fique apenas com uma palavra, senão você vai ser um bibliólatra, porque a letra sem ele é letra morta. Então você precisa, irmão, desenvolver um relacionamento com teu Deus, com teu Pai, com o Espírito, com a pessoa de Cristo. É na nossa comunhão com Ele que Ele vai começar a abrir o coração da palavra para nós. A gente vai poder contemplar o que Ele tem na mente e no coração e proceder de igual modo. Mas o problema, irmãos, é que a gente escuta, é igual jogar água nas costas de um pato. A água não entra ali. A água é uma figura da palavra. Irmãos, fala, Senhor, abra meu coração, para que a Tua palavra penetre profundamente, e gere vida, e gere transformação, e gere segurança, e gere paz. Primeira coisa é vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E então você vai aprender aos pés do Senhor. Irmãos, e não se esqueça, Deus sempre irá fazer as suas comunicações com a sua igreja, uns com os outros, através da sua instrumentalidade, que somos nós, seres humanos regenerados. Temos uma natureza humana, mas temos uma natureza divina. Então Deus falará comigo e com você através da boca dos irmãos. Isso é tão maravilhoso. Mas para você falar para com os outros, você tem que ouvir primeiro. Lembra de João 15, versículo 15, que está escrito assim, Jesus disse assim, Ele era um mestre por excelência, porque Ele ouviu do Pai, Ele ouvia, aprendia e anunciava. Ele disse lá em João 15, a parte B, tudo que eu ouvi de meu Pai, eu aprendi e tenho-vos dado a conhecer. Está vendo, irmãos? Isso que é maravilhoso. Então, esse tempo atrás, outra pessoa falou para mim o seguinte, olha, eu não passo tudo para a minha igreja, um outro líder, né? Porque senão os membros logo vai estar sabendo mais do que eu. Falei, meu Deus do céu, que coisa mais triste é isso. Então aí o povo fica perecendo, morrendo de fome e com um alimento genuíno adiante do seu nariz. Estão esperando revelação de segunda mão. Vá aos pés do Senhor, clame a Ele. Ele disse lá assim, clama a mim
e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o nosso Senhor. Ele nos incentiva a ir para Ele. Mas, irmãos, quando for ler a palavra, nunca se esqueça que toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a educação, para a correção, a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Pai, graças te damos pelo tempo que o Senhor nos concedeu de lermos a Tua palavra. Pai, a Tua palavra é a verdade, porque é a Tua palavra, procede dos Teus lábios, do Teu coração, e veio para o nosso coração, Pai. O Senhor dividiu tudo conosco. Obrigado pelo Teu amor, obrigado porque este amor foi provado na cruz em Cristo, quando Ele nos levou a morrer no Seu corpo ali na cruz, e nós perdemos a nossa natureza perversa e pecaminosa, e fomos sepultados com Cristo, porque nós morremos com Cristo. E ao terceiro dia, quando o Senhor trouxe Jesus dentre os mortos, juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Frutifica a Tua palavra em nossas vidas, meu Pai. Leva-nos guardado para os nossos lares. Em Cristo nós oramos. Amém.